Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 6. Isso porque nós já estamos realizando os simulados semanais e esse é o conteúdo do nosso próximo simulado, o SS6. Então, vamos iniciar com a correção das atividades de sala. Para você iniciar, eu peço para você abrir no capítulo 6. O capítulo 6 se inicia na página 14, livro 2. Vamos lá? As nossas correções se iniciarão com as atividades de sala na página 27. Vou esperar um pouquinho para você abrir. Número 1. Os tecidos vegetais podem ser divididos em dois grupos: os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. A presença de tecidos especializados nas plantas acarreta o desenvolvimento de órgãos igualmente especializados, com funções definidas. Assim, raízes, caules e folhas constituem os órgãos vegetativos, responsáveis pelo desenvolvimento e sobrevivência do vegetal, e flores, frutos e sementes que constituem os órgãos reprodutivos. Com base no exposto, o que são meristemas? Letra A. Tecidos vegetais altamente diferenciados, incapazes de reprodução. B. Tecidos vegetais em degeneração que servem, para a nutrição das células jovens. C. Estruturas acelulares que envolvem a raiz. D. Tecidos vegetais constituídos por células especificamente diferenciadas para realizar a fotossíntese. E. Tecidos indiferenciados capazes de formar novas células e assegurar o crescimento dos vegetais. Então, nós precisamos retomar o que é o meristema. O meristema é aquele tecido que ele é formado por células indiferenciadas, porque essas células elas vão dar origem a todas as demais estruturas do corpo do vegetal. Então, a letra correta aí seria a letra E, ok? Marcou? Vamos lá? Número 2. A cultura de tecidos permite uma produção mais numerosa de mudas em relação aos procedimentos convencionais. E essas ainda revelam a possibilidade de serem livres de parasitas, como fungos, bactérias e vírus. Quando células são retiradas de uma planta-mãe e posteriormente são cultivadas em meio de cultura, originam as plantas inteiras, com genoma idêntico da planta-mãe, ou seja, de um só indivíduo original. Para que esse processo criado ofereça maiores chances de êxito, devem ser utilizadas células. Letra A. Do procâmbio da raiz. B. Do parênquima das folhas. C. Dos tecidos de sustentação do esclerênquima ou colênquima. Letra D. Das células do suber. E letra E, dos tecidos meristemáticos do ápice do caule e do subápice da raiz. Bom, aí eu preciso lembrar qual seria o tecido que tem a capacidade de reproduzir qualquer tecido do organismo da planta, né? Então, e em que parte ele se localiza? A única opção que nós temos, nós tínhamos, né, ou temos, para desenvolver a questão com tecido meristemático é a letra E, que nós temos lá o tecido do ápice do caule e do subápice da raiz, que são tecidos que promovem o crescimento, né? Nessas duas regiões, como nós falamos anteriormente, certo? Número 3. Correlacione os tecidos vegetais presentes na primeira coluna com suas respectivas funções na segunda coluna. Nessa questão, nós tínhamos que fazer a relação de cada estrutura de cada tecido, né, com a função dele. Então, transporte de água e sais minerais, nós temos o xilema, né? Sustentação com células vivas, aí a gente tem o colênquima, né? Crescimento da planta, quem faz o crescimento? O meristema apical. Depois, armazenamento de água, parênquima aquífero. Sustentação com células lignificadas, né? Aí nós temos o tecido do esclerênquima. Revestimento, aí no revestimento a gente tem
a epiderme, né, que é a estrutura que vai proteger, envolver a célula. E por último, nós temos o transporte de seiva elaborada, que é desempenhado pelo floema, certo? Então, a letra correta aí seria a letra A, ok? Vamos prosseguir na próxima página. Então, nós temos a número 4. Número 4. Os manguezais constituem um dos mais importantes ecossistemas brasileiros. São áreas de clima quente, solos alagados e pouco aerados. A vegetação típica dos manguezais possui características que lhe conferem alto grau de adaptabilidade a tais condições. A seguir, encontra-se uma representação de um corte transversal de uma folha de Rhizophora mangli, uma planta típica dos manguezais. Então, a gente vai imaginar o seguinte, aí nessa imagem, a gente tem uma estrutura foliar, né? Assim, seria a estrutura do limbo foliar, e foi cortada essa estrutura aqui ao meio, então eu tô visualizando essa parte do corte, né? E aí nós temos algumas estruturas. Então, relativo à histologia vegetal, assinale a proposição correta. Letra A. 1 representa a epiderme superior uniestratificada que protege contra a perda de água. B. 2 apresenta a cutícula responsável pela atividade fotossintética devido à presença de substâncias lipídicas que impermeabilizam a superfície foliar. Eu preciso lembrar que essa cutícula ela tá na parte mais externa da planta, né? Junto com a epiderme. 3 indica um estômato, o qual atua nas trocas gasosas, no controle e na saída de água, no controle de saída de água, na planta por transpiração. D. 4 indica o parênquima lacunoso, esponjoso, importante nos mecanismos de trocas gasosas. E. 5 representa o parênquima palissádico com função de assimilação responsável pela fotossíntese. Então, lá no parênquima também a gente precisa lembrar, né, que é o parênquima clorofiliano, né, que vai fazer essa assimilação, porque ele vai ter clorofila, né? Então, dessas alternativas aí, nós teríamos como opção correta a letra C. Por que a letra C? Se vocês observarem bem, né, essa aberturazinha que tá aqui, ó, é bem a abertura do estômago. As demais alternativas, nós temos todas as situações trocadas, né? Então, como eu falei para vocês, o parênquima clorofiliano, né? A estrutura da cutícula e da epiderme são juntas, então aí a gente tem a cutícula mais abaixo, conforme a atividade, ok? Número 5. Na número 5, deixa eu só posicionar aqui, 5. Todas as células de uma planta derivam dos meristemas. Estes podem ser primários, originam-se diretamente de células embrionárias e secundários. Com relação a esse tema, marque o item correto. Letra A. As plantas vasculares jovens são revestidas pela epiderme, que é formada por células justapostas achatadas com reduzido vacúolo. B. A periderme, revestimento que substitui a epiderme quando há crescimento secundário, é constituída pelo filogênio, pelo filoderma e pelo suber. C. Os meristemas primários, como filogênio, surgem por desdiferenciação dos tecidos diferenciados, geralmente parênquimas. D. O campo vascular origina vasos lenhosos, xilema, para a região externa do caule, e vasos liberianos, floema, para a região interna. E. O parênquima aquífero ocorre principalmente em plantas que vivem em ambiente aquático, enquanto o parênquima aerífero ocorre principalmente em plantas de ambiente seco. Bom, a gente já de cara já observa aí que a letra E, por exemplo, nós temos uma troca, né? O parênquima aerífero, ele serve para flutuação e o aquífero para armazenamento de água. Então, ele está dizendo aí que o aquífero está presente em uma planta de região aquática. Isso não é verdade. Na verdade, a planta de região aquática, ela precisa perder água, porque ela está constantemente lá num local inundado, né? Então, na letra E, nós temos o contrário. Na letra
A. Plantas são revestidas pela epiderme, que é formada por células justapostas. Ok, achatadas com reduzido vacúolo. Essas plantas, elas não têm nem, essas estruturas, elas não chegam nem a ter vacúolo, porque o vacúolo, ele é de armazenamento, né? Então, a epiderme, ela tem sim células que são justapostas, né? Que é justamente para evitar essa perda de água, mas, né, essa última parte está errada. A mais correta que nós temos aqui seria a letra B, a periderme, revestimento que substitui a epiderme, né? Quando nós temos o crescimento secundário, há essa substituição e é a alternativa que está mais correta, né? Letra C, porque está errada, né? O meristema primário, é o primeiro a surgir. Então, ele não surge da desdiferenciação. Na verdade, ele já é o tecido inicial, né? E a letra D também está trocada, né? No lugar que de xilema nós teríamos o floema, no lugar de floema, xilema, certo? Continuando na página 28, nós temos as atividades propostas. Então, a número 1. As células estão associadas de diferentes maneiras, umas com as outras, formando unidades estruturais e funcionais, denominadas tecidos. As árvores, por exemplo, possuem vários tipos de tecido, como mostra a tabela a seguir. Então, nós tínhamos uma tabela, esclerênquima, epiderme, colênquima, e tem alguns números dentro dessa tabela que nós precisaríamos completar. Então, para completar, só tem uma alternativa que seria a correta, né? Então, dentro das alternativas, nós temos aí que completaria número 1, né? Folhas e raízes, reserva energética, floema, multiplicação celular e crescimento. Então, eu teria que lembrar lá, né? O esclerênquima, ele tem a função de sustentação, mas qual a localização dele? Ele está em que parte, qual a estrutura da planta, né? Depois, colênquima, qual seria a função dele? E assim por diante. Letra B, associação sistema condutor, sustentação, né? Xilema, multiplicação celular e crescimento. C, caule, condução de seiva elaborada. Parênquima, preenchimento de espaços internos. D, tronco, proteção e condução de seiva elaborada. Meristema, reprodução assexuada. E interior dos feixes liberianos, fotossíntese, lenha e reprodução. Então, nessa alternativa, a gente precisa lembrar o seguinte, né? O que completaria aí, né? O esclerênquima, ele está associado ao sistema condutor da planta, né? A epiderme já está preenchida. O colênquima, qual que é a função da colênquima? Ele está associado à sustentação. Já que o próximo, que seria o número 3, está dizendo condução de seiva bruta, que é o xilema, né? O xilema que vai captar essa seiva bruta que está presente lá, principalmente vem da raiz, da estrutura da raiz, né? E dessa estrutura da raiz ele vai partir para o restante da planta. E por último, nós temos o meristema primário. Qual que é a função dele? A função dele é o crescimento. Então, a única alternativa que nós temos aí, né, que corresponde a todos esses preenchimentos, seria a letra B, ok? Número 2. A número 2, nós temos o seguinte: em relação aos meristemas secundários, é correto afirmar que A, promove o crescimento e comprimento. B, são os mais importantes meristemas secundários, são o câmbio filogênio. C, o câmbio é encontrado somente nas raízes. D, o filogênio renova e aumenta as raízes das plantas. E, o câmbio produz a cortiça suber. Então, quando eu falo em meristema secundário, eu estou me relacionando ao crescimento em espessura da planta. Meristema primário, crescimento apical ou radicular, né? Meristema secundário, crescimento em espessura. Então, a planta ela vai expandir, vai aumentar a sua largura, vamos dizer assim, do seu tronco, né? Na número 2, o que mais estaria correto aí seria
Os mais importantes deles, dos meristemas secundários que nós temos, são o câmbio e o felogênio, né? Relacionados à condução da planta, né? A condução de seiva, o câmbio, né? Relacionado à condução de seiva bruta e seiva elaborada. Número 3. As plantas são seres vivos, pluricelulares e organizados que apresentam diferentes tecidos. Com relação aos tecidos vegetais, assinale as proposições corretas. 1. O colênquima e esclerênquima constituem os tecidos de sustentação do vegetal. 2. Os tecidos meristemáticos são formados por células diferenciadas que, por desdiferenciação dessas células, originam todos os demais tecidos da planta. Número 3. Em plantas vasculares, o tecido condutor especializado na condução de seiva bruta é o floema e na condução de seiva elaborada é o xilema. Acho que tá ao contrário, né? Mas vamos pensar lá. Quais seriam as alternativas que estariam corretas aí nessa questão, né? Então, na número 3, nós temos ali apenas a 1 correta. Né? Por que que as outras não estão corretas? Os tecidos meristemáticos são formados por células diferenciadas, que por desdiferenciação, aí a gente está falando de meristema secundário, meristema primário não, né, gente? Então, preciso lembrar que o meristema primário... Bom, pessoal, nós ainda temos mais uma aula, nós vamos continuar a nossa correção e ao final da segunda aula eu vou deixar para vocês uma lista de atividades como tarefa. Então, hoje a tarefa de vocês vai ser uma lista de atividades já de revisão, beleza? Nós finalizamos a nossa primeira aula por aqui. Espero que vocês tenham corrigido tudo e tenham acertado tudo também. Mas se você não acertou, não fique preocupado, né? Essa é uma oportunidade ótima de você revisar o conteúdo, ok? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.